Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Mais uma vez aqui Laudemar de Amorim para darmos início a uma transmissão do Evangelho no Lar. Tudo bem com vocês? Como passaram o domingo? Muitas expectativas, muitas conversas com os familiares acerca do assunto que está mais nas rodas de conversas, que é sobre o nosso dever cívico para o próximo dia 30, não é mesmo? Eu tenho me perguntado para as pessoas no meu relacionamento familiar se já leram, se conhecem a programação neurolinguística. Eu penso que é uma ciência que deveria ser estudada já na infância, para que nós pudéssemos observar as estratégias de comunicação dos assuntos de interesse no campo comercial, no campo empresarial, no campo religioso, nos relacionamentos. Muito se fala que a palavra tem poder. E tem mesmo, não é mesmo? A essência da programação neurolinguística, para resumir assim rapidamente aqui nesse nosso preâmbulo para entrarmos no Evangelho de hoje, é que uma verdade negada 21 vezes, se nós dermos ouvido e atenção, ou mesmo inadvertidamente, se nós ficarmos ouvindo narrativas negativas de determinado assunto, determinado tema, nosso inconsciente acaba absorvendo esse conceito, esta ideia, e acaba concordando. Eu costumo dizer também que o nosso inconsciente é burro, ele não raciocina, ele é como um terreno fértil. Ele germina qualquer semente que você deposite nele. Daí aonde nós vemos muitas vezes uma ideia negativa, uma mentira, para ser mais objetivo, se ela for repetida 21 vezes como sendo verdade, nós estaremos sujeitos a aceitar aquela inverdade, né, como sendo algo correto, algo positivo. Então, nós deveríamos ler algum livro sobre a programação neurolinguística ou PLN, para que nós ficássemos vacinados contra as manipulações das comunicações. Então, na minha mensagem do Evangelho de hoje, eu quero convidá-los a refletir sobre esse tema. E se por acaso vocês já conhecem este assunto, né, que procurem conversar com seus amigos, porque muitas pessoas estão tomando decisões sem saber a verdade que está por trás daquilo que vamos fazer agora, no próximo dia 30.
Nós sabemos que há uma corrente que vende o paraíso e entrega eu não quero repetir a palavra. Vocês sabem, não é mesmo? Então, meus prezados irmãos, nós estamos diante do abismo. Se nós não nos decidirmos, se nós não buscarmos esclarecimento, o que está por trás da polarização que se verifica nos órgãos de comunicação, mesmo através da internet, nós correremos o risco de entrarmos num campo minado que poderá destruir as nossas futuras gerações. Eu tenho sugerido às pessoas que inocentemente estão sendo usadas como massa de manobra para procurar ler, acessar o site das organizações, dos partidos que estão filiados, os concorrentes ao cargo máximo da nossa nação. Porque lá está escrito qual é o propósito de cada um, qual é o plano de ação, qual é o objetivo maior em assumir o poder. Para que, se apesar disso, não decidirem pelo que é justo, correto, propositivo para a manutenção da ordem e do progresso da nossa nação, nós estaremos sujeitos a nos depararmos com depressão, arrependimento. Para ser mais contundente, haveremos de chorar e rangermos os dentes, né? Como se diz diante das trevas, diante dos grandes desafios e das grandes catástrofes que nós mesmos contribuirmos para produzir. Então, prezados irmãos, além das necessidades objetivas que temos para analisar e discutir, porque muitas pessoas não querem ouvir, não querem analisar, não querem discutir. Não é discutir para brigar, é discutir para impor ou para mudar a opinião dos outros, mas é para analisar os fatos que estão previstos nos estatutos de cada uma dessas organizações. Então, prezados irmãos, vamos orar, rogar a Deus e a Jesus para que ilumine as mentes e corações dos nossos irmãos, das pessoas que amamos, dos nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos irmãos e irmãs, nossos parentes, que porventura ainda estejam no caminho que leva ao abismo, que possam aceitar, analisar os fatos. Ninguém é santo, nenhum dirigente é santo, mas nós temos que ver
quais são os propósitos que estão exarados nos estatutos. Eu vos convido a acessar na internet Estatuto do Partido Tal, Estatuto do Partido Y, para que vocês possam entender do que se trata e da nossa responsabilidade de decidir para a manutenção de um país cristão que preserva e defende a família, os princípios morais da ética, para que não venhamos cometer os equívocos que infelizmente muitos de nossos irmãos ainda estão sujeitos a cometer. Vamos fazer a nossa prece ao anjo Ismael, que é o nosso irmão maior, que recebeu das mãos de Jesus a incumbência para zelar pelo nosso Brasil. Anjo Ismael, o ser divino, que desde o descobrimento do Brasil já tem a sua missão delineada por Jesus Cristo, para implantar aqui a pátria do Evangelho, do amor e da caridade. Devido ao termo anjo, sofreu e sofre discriminações até hoje, dentro e fora do Espiritismo. Esta é a sua história e de seus colaboradores diretos, como Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Divaldo Pereira Franco e tantos outros nomes, divulgadores da doutrina, divulgadores, estudiosos e conhecedores da doutrina espírita. Além de um pequeno resumo de como foi codificado, organizado o atual Espiritismo por obra do Espírito da Verdade, através de Leon Rivail, Allan Kardec. Então, prezados irmãos, vamos, durante esses próximos dias, até o dia 30, vamos lembrar de procurar fazer a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia,
para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, pelos habitantes do nosso Brasil, pelos brasileiros que haverão de ter a incumbência de, no próximo dia 30, fazer a escolha que vai permitir ao nosso país se manter na senda do progresso, da prosperidade material, física, mental, energética e espiritual de cada um dos nossos irmãos que vivem nesta terra abençoada. Vamos fazer uma leitura do Evangelho. Vou fechar o Evangelho. Vou fazer uma abertura aqui aleatória. Abrimos aqui no capítulo 8. Vamos ver. Esse capítulo 8, ele tem vinte e um tópicos, né? Eu vou ler. Tem alguns tópicos que falam sobre escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortai-a. Vou escolher um tópico curto aqui, né, para ler. Vou pegar o tópico 15 aqui. Ele nos diz o seguinte: se a humanidade toda fosse transformada em homens de bem, e ninguém mais procurasse fazer mal a seu próximo, todos seriam felizes, porque seriam bons. Este é o estado dos mundos adiantados, de onde o mal foi excluído, e será também o futuro da Terra, quando a humanidade tiver progredido o suficiente. Assim, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam e são povoados por espíritos primitivos. Esses mundos recém-formados servem também de morada, de exílio e de lugar de provas e expiações para espíritos rebeldes, obstinados em fazer o mal e que foram expulsos dos orbes em que a humanidade realizaram o progresso, em que as humanidades realizaram o progresso moral. Então, o que se depreende desse texto, né, para o nosso entendimento, né, é que nós habitamos temporariamente planos compatíveis com a nossa evolução. Se nós estamos na Terra, nos submetendo a todas essas vivências, essas experiências, devido à nossa necessidade de aprendizado, de encarar os desafios como se apresentam, sem perder o nosso controle, o nosso autodomínio. Felizmente, a doutrina espírita nos dá muitos ensinamentos
nos possibilita aprofundar o conhecimento, os ensinamentos das leis da vida, do autocontrole, do autodomínio, né? Através do autopasse, através da meditação, através da prece, através da compaixão, do amor fraternal, da caridade material, da caridade moral. Então, são todos ensinamentos que estão no Evangelho de Jesus, em todas as religiões. Mas, na doutrina espírita, nós temos um privilégio, que temos as obras básicas, que aprofundam o ensinamento das leis morais do Cristo. Há uma complementação na interpretação dos ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina espírita é essencialmente a doutrina de Jesus. Não existe invenção ou criação de outras leis morais que não as leis do Cristo. Kardec foi claro na sua declaração de que se um dia a ciência comprovar algo diferente dos preceitos que estão expressos nas obras de Kardec, que devêssemos seguir a ciência. O que acontece nesse sentido hoje da ciência, através da física quântica? A física quântica corrobora todos os ensinamentos, todos os conceitos, todas as explicações que constam das obras básicas. Então, é muito importante que nós conheçamos esses aspectos da ciência. Por isso nós dizemos que Espiritismo é filosofia e é ciência e também religião para aqueles que assim o quiserem adotar como uma prática que contribua para a evolução e a transformação de nós mesmos. Conhecer a doutrina espírita essencialmente não é para ensinar ou convencer quem quer que seja. A doutrina espírita, as obras básicas, é para nós mesmos nos transformarmos, vencermos a nós mesmos e auxiliarmos aqueles que possam necessitar, né, de um empurrãozinho, vamos dizer assim, né? Uma mão, um apoio. Porquanto muitos desafios da vida, como depressão, ansiedade, conflitos, incompreensões, criam uma dificuldade da pessoa buscar a sua autolibertação. Por isso existem as casas espíritas, por isso existem as obras de Kardec, as obras complementares do Chico Xavier, as obras complementares de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, que é um nobre professor do Rio de Janeiro, e tantos outros grandes nomes da literatura espírita que trazem sempre obras psicografadas de espíritos iluminados para auxiliar a todos nós, todos aqueles que desejarem buscar o conhecimento para a autolibertação. Prezados irmãos, vamos fazer a
oração dominical que nós temos aqui no livrinho Karbashutel, né? Eu costumo mostrar nosso livrinho aqui do Karbashutel. Né? Então tem aqui a prece, né? A prece do Pai Nosso, são 7 tópicos, para depois nós entrarmos no encerramento, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excede a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, e que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra, e todos possam reconhecer a vós como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material, ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Se vocês acessarem o site do Ministério da Saúde e buscarem lá terapias integrativas, vocês vão encontrar, dentre as dezenas de terapias, vocês encontrarão a meditação, a prece, o passe magnético, o reiki,
o jorei, a fluidoterapia, a cromoterapia, a acupuntura podal, palmar, sem agulha. Vocês encontrarão lá uma enorme quantidade de terapêuticas. E dentre elas a prece, o passe magnético. Isso é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e pelo SUS, porque são procedimentos, são terapêuticas que auxiliam as pessoas a encontrar o equilíbrio, a saúde, a paz, a harmonia, a autoconfiança e, com isso, diminuir a incidência das doenças. Na medida em que nós nos mantemos conectados com o divino, independente de religião, mas que nós mantemos o nosso propósito de fazer o melhor, nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos, nós viveremos melhor, mesmo diante dos desafios, das provocações, das perseguições, das ofensas, das incompreensões. Mas na medida em que nós vamos orando, pedindo para Deus abençoar as pessoas que nos cercam e aqueles que vierem a se relacionar conosco, nós estaremos com grande frequência na plenitude do amor, da fraternidade, da caridade moral, da caridade material, por que não? Então, prezados irmãos, vamos nos aplicar todos os dias de nossa existência, e em particular neste mês que precede o dia 30, os dias que precedem o dia 30, até o dia 30 e posteriormente também, mas para que Anjo Ismael, que Jesus, que os mentores espirituais que gozam da luz divina possam acessar cada um de nós, a fim de que estejamos em paz, em harmonia e em equilíbrio, para cumprirmos com o nosso dever cívico de contribuir para a paz e o progresso de toda a população brasileira, dos brasileiros e daqueles que aqui habitam. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a você, prezado amigo, prezada amiga, que vierem assistir essa nossa transmissão. Fiquem na paz e até a próxima oportunidade. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.